quiser sentar. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Hoje nós estamos iniciando nossa temporada 2016. Estamos aqui apresentando os nossos novos parceiros que vão estar à frente do futebol, do Bernardo Esporte Clube, do Departamento de Futebol. O Cris Corso, que vocês já conhecem, que é o nosso grupo gestor, nosso parceiro. E hoje nós estamos apresentando o professor Medina, junto com a equipe dele, o Mauro, o Sócrates Júnior. São pessoas que estão vindo para agregar no nosso projeto de profissionalização do Departamento de Futebol do Bernardo Esporte Clube. Então, minhas palavras são de boas-vindas e agradecer a presença de vocês da imprensa, conselheiros, torcida. Uma expectativa muito grande gerada esses meses todos sem notícias do Bernardo Esporte Clube, mas as coisas estavam sendo tratadas no sigilo porque assim precisava para poder dar tudo certo no final. E hoje estamos aqui e passo a palavra agora para o Cris, fazer as considerações dele e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Pessoal, a cadeira aqui na frente, aqui, ó, pode passar aqui, cara. Bom dia. Vou começar pedindo desculpa, principalmente para a imprensa. A gente tem uma maneira de trabalhar, muitas vezes faltam informações, eu sei que vocês trabalham com isso, mas hoje eu considero um marco para o Uberlândia. Conseguir trazer um profissional e a sua equipe toda com o nome do Medina, eu acredito que nós temos tudo para conseguir levar o Uberlândia aonde ele tem que estar. Então eu acho que nós temos que almejar muito grande. São profissionais que vão avaliar onde pode somar, onde existia qualquer tipo de deficiência, e a gente tem a certeza de que o trabalho vai ser recompensado a médio e longo prazo. Claro que a gente espera uma resposta imediata já. O futebol é assim, nós vamos entrar para brigar com os grandes aí no campeonato. Mas de qualquer forma, o que a gente espera aqui é conseguir implantar uma filosofia de trabalho. O professor não está vindo aqui para uma aventura. Ele vai ter total autonomia para estar conduzindo o futebol do Uberlândia, a estar apresentando as teorias e prática que ele já conhece do dia a dia e conseguir acrescentar aos pontos que eu digo que muitas vezes a gente teve deficiências, tivemos alguns acertos também, mas principalmente corrigir os pontos que ficaram algum buraco. Então, para nós, eu fico muito feliz, contente em poder contar com o professor Medina, com a sua equipe, todos os diretores aqui, presidente, vice-presidente do Uberlândia deram muita força para que isso acontecesse. Ele só aceitou, e eu acho que ele vai falar porque sabe que as pessoas estão unidas e a gente quer um bem maior. Nós queremos elevar o Uberlândia a Série A do brasileiro, a disputa de títulos. Então é um início de um projeto que tem tudo para dar certo. Então, para reforçar que nós estamos fazendo isso em sintonia com toda a nossa diretoria, com o presidente do conselho, com conselheiros. O futebol, a gestão, ela é autonomia total da equipe do professor Medina. Lógico que tanto o grupo gestor quanto o Bernardo Esporte Clube vão estar participando das conversas, das decisões, mas as decisões cruciais e importantes, elas estão hoje na mão de profissionais do mercado do futebol. O professor Medina hoje está aqui o Mauro Rocha. Cadê o Mauro? Você está aí, Mauro? Indicar o Mauro lá de cá, que é o superintendente, vai estar à frente aqui no dia a dia com o Bernardo Esporte Clube. Vão chegar mais 2 profissionais da equipe do Medina também nos próximos dias. Hoje nós temos o Sócrates Júnior aí também, que é muito especializado na área de captação de projetos sociais, projetos esportivos, e também vai ser um parceiro nessa captação de recursos aí para o Bernardo Esporte Clube. Também faz parte do processo de toda essa nova gestão que nós estamos providenciando em relação ao Uberlândia. Então, deixar a sintonia fina que todos que estamos aqui hoje estamos apoiando esse novo momento do Bernardo Esporte Clube, que é um momento muito importante, que é um grande divisor de águas, ou uma sequência do sucesso do trabalho que nós iniciamos esse ano com a terceirização da gestão do futebol profissional. Queria passar a palavra para o professor Medina fazer as considerações dele. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do Guto, do Cris, né, e realmente eles fizeram uma introdução do porquê, né, de termos encarado esse desafio aqui no Uberlândia. Né, foi
resumindo, pela seriedade que a gente percebeu no projeto, né? Paralelamente ao potencial que a cidade tem, né? E também muito em função daquilo que a gente vem observando hoje no futebol brasileiro. Acho que é um momento de transição que passa o futebol brasileiro em todos os seus níveis, né, em todas as suas dimensões, e vejo com muito bons olhos assim essa iniciativa do Uberlândia de procurar realmente fazer um trabalho profissional, um trabalho sério, né, um trabalho fundamentado, né, que é aquilo que a gente vem lutando há algum tempo para tentar contribuir e implantar no futebol brasileiro. A gente tem participado aí de várias experiências, né, práticas, mas também de conceitos, né? A gente tem viajado o mundo todo tentando acompanhar aquilo que vem acontecendo em países que aos poucos, né, porque isso não é de uma hora para outra, mas aos poucos vem passando a perna no Brasil, essa que é a verdade, né? E nós sempre com aquele discurso que nós somos o país do futebol, que somos os melhores, ninguém foi 5 vezes campeão do mundo, ninguém participou de todas as Copas do Mundo, aqui nasce jogador em árvore, aquelas coisas todas que nós estamos acostumados a ouvir, não é? E isso nos deixou durante muito tempo numa zona de conforto que nós começamos a pagar o preço, né? Eu costumo dizer até, né, e em qualquer lugar, né, falei isso na própria CBF há 2 semanas atrás, num curso que ministrei lá, né, me perguntaram o que eu achava do 7-1, né, eu digo que foi bendito 7-1, né, foi bendito 7-1. Se tivesse acontecido qualquer outro resultado mais normal, vamos dizer assim, que realmente foi um acidente, ninguém pode negar isso, né, mas talvez era o que nós precisávamos para começar a encarar a nossa realidade e voltarmos a ocupar o espaço que realmente nós temos que ocupar no cenário mundial, né? Então eu vejo essa experiência do Uberlândia como uma experiência piloto, né? Venho com a minha equipe com muito otimismo, né? Primeiro confiando nas pessoas, né? Porque já estou cansado de ouvir discurso de modernização, de trabalho sério, e aí na primeira, segunda derrota a convicção acaba e o trabalho volta naquela rotina que a gente já conhece sempre, né? O círculo vicioso hoje do futebol brasileiro é mais ou menos esse, né? Você tem uma diretoria que é eleita no clube, ela vem com um modelo de gestão, né, com pouca responsabilidade orçamentária, né, permanentemente cobrado pela comunidade, pela sua torcida, pela própria imprensa, né, por resultados imediatos, né, esses resultados não vêm, abre espaço para pessoas que têm outra proposta, né, que chegam no clube com boas intenções, né, fazem uma redução no seu orçamento, fragiliza ainda mais o seu elenco, né, por uma seriedade orçamentária, às vezes com boas intenções, né? Essa pressão começa a aumentar porque os resultados imediatos não vêm. Aí o grupo anterior, que não tinha responsabilidade orçamentária, começa a se fortalecer novamente de forma política, não é? E cria força, ganha eleição e começa tudo outra vez. É mais ou menos isso que é um resumo que acontece em todos os clubes do futebol brasileiro, não é? Como é que você quebra isso? Não é só com discurso, é com prática. Claro que nós não podemos considerar que o resultado de curto prazo ele é sempre importante, né? Mas a gente tem que entender que tudo isso tem que ser um projeto realmente profissional, você não faz da noite para o dia, ele tem que ser construído ao longo de algum tempo, né? E agora, temos que fazer todo o possível para que de cara a gente já consiga fazer coisas que repercutam dentro de campo, porque isso alavanca, anima a torcida, a imprensa fala melhor do projeto, enfim, tudo isso a gente tem consciência. Não estou querendo com essa minha fala me isentar da responsabilidade dos resultados de curto prazo, né? Já até estamos atrasados nesse processo, né? Temos que correr atrás, mas parabenizo a direção do Uberlândia, o grupo gestor representado pelo Cris, né?
até pela demora com que nós chegamos a esse momento, porque não foi demora por demora. Nós tivemos um tempo discutindo, né, todos os aspectos de apoio a um projeto realmente profissional, né, que finalmente nós fechamos esse acordo, né, e vamos iniciar esse trabalho ainda numa fase diagnóstica, né, nos primeiros 3 meses, e abrindo espaço para que a gente construa esse projeto de médio e de longo prazo também, né? Então com essa visão que a gente aceitou esse desafio, né? E confidencio a vocês, né, que por que o Uberlândia? Né? Porque o Uberlândia foi o clube que me mostrou essa intenção de realmente mudar o paradigma, mudar o cenário do futebol brasileiro com um bom exemplo, né? A análise que nós fizemos do clube e da cidade é a melhor possível, né? Uma cidade pujante, né? Com as dificuldades que toda cidade hoje enfrenta, né? Da própria gestão, das dificuldades da economia, né? Mas esse é um momento também, uma oportunidade, porque esse quadro é para todo mundo. Quem se preparar melhor vai levar vantagem, daqui 2, 3 anos vão estar no patamar, né? O Uberlândia já passa já passou por uma etapa que muitos clubes ainda estão pagando para ver, né? Que é ter as suas contas em ordem, né? E tem o seu CND, né? Os clubes ainda entram por aqui, saem por aqui, né? Como também a questão dos agentes, né? Que é outro problema sério que nós temos no futebol, né? O agenciamento de jogadores. Com a Lei Pelé nós tivemos aí uma mudança do eixo de gestão do futebol, que era do clube, né, que tinha que realmente ser reformulado. Não sou contra a Lei Pelé, acho que ela tinha que existir mesmo, né? Mas depois, sem regulamentação, os empresários acabaram tomando conta do mercado. Também não sou contra o empresário, acho que eles têm o seu papel, eles podem contribuir para essa cadeia produtiva, mas eles não podem simplesmente usar o clube como vitrine para os seus negócios, né? Acho que isso nós precisamos resgatar também através de um trabalho sério, que é o que se propõe fazer o Uberlândia, né? Então, as condições básicas para um bom trabalho, elas existem em todas as dimensões do clube, das pessoas que cercam a atual direção do clube, o grupo gestor, a cidade, né, o potencial da cidade, todas as condições que a cidade reúne para que a gente possa realmente fazer esse trabalho. Ninguém faz esse trabalho sozinho, né? Não é o Medina, não é a Universidade do Futebol, não é o Guto, não é o Cris, não é o Mauro, não é a diretoria, mas somos todos nós, né, em conjunto, né, criticando. Aqui está bem, né, acho que representa aqui vocês a imprensa local, né? A crítica sempre deve ser vista com bons olhos, né, porque ela muitas vezes de fora se percebe coisas que às vezes nós não percebemos, né? Mas essa relação tem que ser a mais saudável possível, não é? Para que a gente possa realmente, em forma de rede, vamos dizer assim, não é? Onde todos têm o seu papel na meta comum de se transformar o Uberlândia num clube forte, não é? Com uma gestão modelo, não é? Um projeto técnico desportivo, que é outra coisa, né? O Mauro Rocha, que está aqui, é um nosso braço direito dentro desse projeto e preza muito por essa questão do projeto técnico desportivo, né? Que rapidamente eu quero dizer também para vocês que é algo que não existe nos clubes de futebol, né? As contratações, por exemplo, de treinadores são feitas de forma totalmente amadora e aleatória, né? Muito em função de 2 ou 3 aspectos, né? Não se analisa o que o clube pretende com o seu futebol, né? Porque o clube simplesmente não tem esse projeto técnico desportivo, né? Então é isso um pouco que será a nossa contribuição aqui, de ter esse projeto, né? Que os clubes que se destacam hoje no mundo fazem isso à sua maneira, nós não temos que copiar ninguém, não é? Eu costumo dizer, né, quando a gente fala muito hoje da Alemanha, vem aqueles que falam, muitas vezes até com sentido, né,
copiar a Alemanha talvez não seja o melhor modelo para a gente, porque a gente tem a cultura brasileira, tem o modo de jogar de futebol brasileiro, mas outro dia mesmo eu estive lá na Alemanha, na Federação Alemã de Futebol, na Bundesliga, né, e tive a curiosidade de fazer a seguinte pergunta: onde que eles se inspiraram para fazer essa revolução que aconteceu no futebol alemão nos 15 anos? Né, nesses 15 anos, porque eles nos mostraram lá um recorte de jornal em 2000, quando eles foram desclassificados, a seleção foi desclassificada de uma competição bastante importante, né, lá para eles, saiu no jornal assim: o futebol alemão está morto, não é? Quer dizer, era já a gota d'água daquela situação de crise que eles viviam, né? Ou seja, aquela derrota foi o 7-1 deles, né? E que depois de 15 anos eles podem se vangloriar, né, de tudo que eles construíram. Foi um trabalho que não foi construído por uma pessoa, né? Foi um trabalho conjunto feito por várias instituições, né? A federação, o governo, a Bundesliga, a Liga, não é? Os clubes, não é? Um clube ajudando o outro, por incrível que pareça, né? Rivais dentro do campo, mas todos trabalhando no sentido de melhorar essa cadeia produtiva, coisa que no Brasil os clubes ainda não conseguem fazer, né? Mas que precisa ser feito, né? Então, aí o dirigente da Bundesliga me disse o seguinte: a gente procurou se inspirar no modelo de gestão americano e na comunicação, na mídia que o americano tem para os grandes eventos. Nós nos inspiramos, embora o alemão seja detalhista, a gente se inspirou no japonês, que o japonês é mais ainda detalhista do que o alemão, e a gente acha que projeto sério tem que se cuidar dos detalhes. Nos inspiramos na montagem de centros de treinamento com a França, né, como que eles construíram vários centros de treinamento pelo país e como isso deu resultado na França, nesse aspecto. Em termos de acompanhamento de rendimento dos jogadores, de desempenho, nós nos inspiramos na Bélgica. A Bélgica tem várias empresas que analisam o desempenho do atleta, né? Hoje aqui ainda a gente funciona com olheiro muitas vezes, embora de uns anos para cá a gente já tem, é visível, você tem um analista de desempenho. O próprio Mano, em 2011, quando assumiu a seleção, o primeiro membro da comissão técnica que ele anunciou foi o analista de desempenho, e não o assistente dele, não foi o preparador, né, que é o sinal, né, de que realmente analisar com mais dados, com mais base, o desempenho dos atletas é uma tendência mundial, e nós temos que fazer isso também, né? Não que isso seja a solução de todos os nossos problemas, mas temos que fazer isso também. E finalmente a quinta inspiração dos alemães foi a alegria e descontração de jogar do brasileiro, né? Não é à toa que a gente viu na Alemanha o próprio comportamento na Copa do Mundo, né? Algo que a gente não tinha como ideia do alemão, né? Descontraído, interagindo com a população brasileira, conquistando até a simpatia dos brasileiros, né? Veja, então o alemão pode se inspirar em experiências bem-sucedidas de outros países. Por que nós não podemos nos inspirar também na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, para melhorar o nosso futebol também, né? Então esse orgulho, né, que sempre tomou conta de nós, eu acho que ele é natural de um lado, ele não pode ser empanado ou perturbado, né, por uma visão mais crítica daquilo que a gente é hoje e daquilo que a gente pode ser, né? Falo tudo isso, né, falando um pouco do futebol de uma forma geral, mas para contextualizar o porquê que eu estou aqui hoje, né, representando um pouco a implantação desse projeto técnico desportivo, né? É um pouco nessa perspectiva. E trouxemos para coordenar esse trabalho, né, o Mauro Rocha, que será o superintendente, né, a pessoa que vai buscar operacionalizar esse trabalho, né?
Mas, como disse, esse trabalho não se faz de forma isolada, né? Embora a gente tenha exigido essa autonomia para poder fazer esse trabalho, isso não quer dizer que nós não precisemos de todos na construção dele, né? Todo trabalho tem 3 dimensões do futebol. Uma é política, que é, queiramos ou não, a mais importante, a gente não pode ficar cego para isso, representado hoje pelos dirigentes, né? A parte administrativa, né? Que parte é também responsabilidade dos dirigentes do Uberlândia, e a parte técnica, né? A parte técnica, desportiva, são essas 3 dimensões que fazem o futebol. Se elas 3 não estiverem alinhadas, mais cedo ou mais tarde o projeto fica no meio do caminho, né? Por isso que essa integração, né? E é um pedido já que eu faço aqui, né? Iniciamos isso até ontem à noite, né, João? Né, tomando um chopp, né? E conversando um pouquinho sobre, né, com toda a diretoria, né, praticamente quase todos estavam presentes numa reunião informal, onde falamos de tudo, de futebol, né, e vimos assim, pudemos sentir a energia da diretoria para realizar realmente um bom trabalho, né, e a disponibilidade e disposição de todos para fazer esse bom trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Nós não queremos, com essa autonomia do projeto técnico desportivo, isolar de forma alguma a direção. Pelo contrário, nós queremos uma participação, mas dentro de um alinhamento que nós vamos construir, não abriremos mão disso, né? Então é essa contribuição que a gente pode dar. Agora, sozinhos a gente não vai a lugar nenhum, né? Em qualquer projeto, o futebol não é diferente. Nós vamos precisar de todos, do entendimento de todos. Nem sempre vai existir esse entendimento, e quando não houver entendimento a gente tem que ter diálogo, não é? E não ficar criando agendas ocultas e conversinha aqui, conversinha ali, que isso aí é tudo, é o ingrediente básico para a gente começar a destruir um projeto que eu intuo maravilhoso, não é? Se nós realmente entendemos a direção que está querendo ser dada a esse projeto técnico desportivo, né? Então eu venho, né, com muita energia, né, e venho para Uberlândia como eu iria para qualquer outro clube do mundo, né, que tivesse essa proposta. É isso que me anima. Já não me interessa mais trabalhar em clubes por trabalhar em clubes, né? Passei já dessa fase, dessa idade. Só aceito trabalhar em projetos realmente que se proponham a mudar o paradigma, né? Que nos deu tantos frutos, tantos resultados, mas que já não é mais modelo de referência no futebol mundial. Então nós temos que ser inteligentes e mudar. E parabenizo então, né, a cidade de Uberlândia, que está comprando esse projeto, está abraçando esse projeto, né, e nós podemos daqui a algum tempo, né, estar celebrando, né, um modelo de gestão, né, que a gente provar que na prática é possível fazer coisas sérias e competentes. Acho que é isso. Obrigado, professor Medina. Passar a palavra agora para o Mauro Rocha, que vai estar aí no nosso dia a dia, Mauro. O Mauro esteve aqui conosco uns 2 meses atrás, fazendo aí um pente fino aí no Uberlândia Esporte. Tivemos aí foram 3 dias de muito trabalho, né? Iniciou com a participação dele aqui. Então, Mauro, está com a palavra aí, seja bem-vindo. Você que vai estar aí na frente aí de todo o procedimento dia a dia, né? Bom dia a todos, é um prazer, um desafio muito grande essa nova visão que o Uberlândia ingressa. O alerta que eu faço a todos, as pessoas que estão aqui na mesa, vocês, nós estamos num momento muito delicado no nosso país, mas ao mesmo tempo ele é uma oportunidade muito grande para todos nós nos testarmos. Nós não coadjuvamos com certas coisas, nós para fazermos críticas a respeito de alguma coisa, nós somos campeões mundiais, mais do que no futebol. Todos nós sentamos numa cadeira e acabamos com o futebol brasileiro, com a política e com tudo. Só que na hora que o bicho pega, que envolve mesmo questão financeira ou o sustento do filho, da esposa, nós nos vemos agarrados com as velhas práticas. O que o Uberlândia está tentando hoje aqui iniciar, esse pontapé aí, que parabenizo a direção, é muito audaciosa a proposta. Você hoje conseguir convencer e tirar o professor Medina
e mexer com ele é uma coisa difícil, porque ele é o pioneiro, ele é o único, eu digo isso e não tenho necessidade, ele já me contratou, já estou trabalhando com ele, mas ele é o único diretor executivo que nós temos. Depois nós temos, é a última vez que vocês vão me ver de blazer, eu tenho pavor disso aqui, porque vocês vão ver o pessoal com camisinha social e blazer se intitulando diretor executivo. O que me pauta, o que eu acredito em futebol, é o que o Paul Breitner, 1 ano e meio antes, recomendo para quem não viu isso, que entre nesses sites aí que resgatam vídeos. Paul Breitner, 1 ano e meio antes da Copa, profetizou tudo o que ia acontecer. Tudo, você não deixou uma vírgula fora do lugar. E só para me atrever a completar ali a explanação do professor Medina, a Alemanha ela tem uma pecinha antes da nossa aqui, que ela se organizou como nação. Quando tu tem fundamentos na tua nação, na tua federação, quando tu lida com todas as coisas, com responsabilidade, com planejamento, com respeito ao orçamento, tu vai passar por maus momentos. É certo que tu vai passar. Principalmente nós vimos conversando agora para cá, um jogo como o futebol. Um jogo que depois, quando a gente estreitar, ficarmos amigos, nós vamos conversar aí também, amenidades. Eu defendo uma tese que é um jogo que não tem regras, alguns afirmam que tem 17, eu digo que não tem nenhuma, porque as regras todas são a grossura da linha, o tamanho da área, a dimensão da bola, o peso da bola. O que impacta no jogo é a falta, é o impedimento, é o goleiro que pode usar a mão só dentro da área. E essas 3 coisas, elas não têm padrão algum. Falta e impedimento, ele não tem descrição na regra. É falta quando o juiz achar que é. E é impedimento quando o bandeirinha achar que é. E às vezes o bandeirinha acha e o juiz não, e ele não apita. Então é um jogo entregue que necessita mais ainda de planejamento, quanto mais aleatória for o teu trabalho pré-jogo, mais vulnerável tu vai estar no dia do jogo. Então são coisas simples que a gente acredita. Nós não viemos aqui, pelo menos da minha parte, inventar a roda, nem a luz elétrica. Precisamos muito dessas pessoas que estão aqui e de outras que fizeram a história. Nós vínhamos conversando muito com o professor Medina. A gente está chegando num lugar que não nasceu hoje. Esse clube aqui tem o suor, tem o sangue de muitas pessoas, tem uma história. Para montar um planejamento daqui para frente, tem que se respeitar e observar muito isso. E é uma tarefa para ser feita a várias mãos. É como o professor jogou também um pouco a responsabilidade para vocês. Hoje, um conselho que eu faço, quem quer ser um especialista em jornalismo vai ter que estudar o jogo. O jogo de 10 anos para cá sofreu uma transformação. Acreditem em mim, as soluções são coletivas, as soluções são por equipe. Tu não encontra mais um jogador com capacidade, por mais... O Barcelona precisa comprar o Suárez, o Messi e o Neymar, porque um não soluciona. E esse construir de soluções com equipe, meu amigo, aí é com planejamento, é essas pessoas que estão desse lado aqui montando toda uma estrutura, é uma comissão técnica que entenda o valor do treino, é vocês que entendam que esse treino precisa de tempo, tu não constrói um jogar num piscar de olhos. Então esses são os nossos desafios. Se nós queremos realmente fazer diferente, nós temos que nos preparar e nós temos que pagar o preço. Então vocês têm em mim aqui um aliado, uma pessoa que vai procurar sempre estar próximo, que não vai esconder nada. Agora o clube vai ser comandado por nós, sim, pelas pessoas que estão aqui. Ele vai ter regras, ele vai ter padrões, ele vai ter alguns limites, porque se nós não fizermos isso, aí sim, com certeza, vocês teriam que escrever aí que nós somos omissos. E isso nós não vamos fazer, como também vamos estar ali na hora para assumir as responsabilidades. Então, primeiro, agradecer muito a confiança que o professor Medina está depositando em mim, depois em todo o clube, e dizer que a gente é só mais um aí. Obrigado, Mauro. Sócrates também está chegando agora, também é um outro braço, o Sócrates e uma equipe em Ribeirão Preto. Sócrates, dá uma palavrinha lá sobre a Plays Brasil, a Goal, o seu trabalho, também você também tem um relacionamento com a Universidade de Futebol, né, fazendo projetos,
Se apresenta aí. O Sócrates Júnior é o Sócrates Júnior mesmo, viu? Exato. Bom, gente, bom dia. Só endossando aí o que o Medina, que o Mauro falaram, o Cris também já falou. É um prazer muito grande para a gente estar aqui, desde o convite do Cris para a gente participar desse processo. A gente se engajou muito, a gente se empolgou muito com tudo isso, acompanhamos aí todo o processo de conversas com o Medina, com a equipe, porque o que nos move também é fazer um futebol diferente. É tudo isso que o Medina expôs, é tudo isso que o Cris falou, tudo isso que o Guto falou e o Mauro falou. A gente também acredita em tudo isso. O que nos move é isso. Em Ribeirão a gente tem feito vários projetos, a nossa área principalmente projetos sociais, e a gente quer trazer isso também para Uberlândia. A gente acredita que o futebol ele tem essa dimensão como responsabilidade. Não existe o futebol por si só sem falar em futebol social também. O futebol tem uma responsabilidade social muito grande e a gente não tem como fechar os olhos para isso. Então a gente defende essa ideia junto ao grupo gestor, junto à presidência. Eles abraçaram também essa ideia. Esse é um dos pontos que a gente vai trazer para cá. Então a partir do ano que vem a gente já traz um projeto social aqui para dentro de Uberlândia chamado Bom de Nota, Bom de Bola, que é o projeto que a gente tem lá em Ribeirão. E essa é a sementinha do que a gente quer começar a trazer em relação a essa dimensão social que é tão importante no futebol. No mais, a gente vai estar apoiando aí o Medina, o Mauro, o Guto em tudo que eles precisarem. A gente faz outros trabalhos lá em Ribeirão também, desde a parte de atletas, parte de gestão de clubes. Meus sócios tiveram um case de muito sucesso lá em Ribeirão, que é o Olé Brasil, eles que fundaram e eles que desenvolveram toda a estrutura do Olé, e até um certo ponto foi um case talvez único aí no Brasil de clube-empresa, né? Depois, enfim, tiveram algumas distorções no projeto inicial e acabou não dando certo, mas algumas das ideias que foram aplicadas lá, a gente quer também trazer e propor para que a presidência e o grupo gestor acatem, sempre com o aval do Medina e do Mauro. Enfim, e de resto a gente vai apoiar como for, vai estar aqui o máximo que a gente puder para dar mais força, para endossar tudo isso que está tentando ser feito, que seja feito. E o que nos move, de novo, finalizando com o começo da minha fala, é realmente fazer um futebol diferente, fazer um futebol sério, organizado, com planejamento, com transparência, com ética, com profissionalismo. Enfim, todos esses valores, eu acho que se a gente aliar tudo isso ao conhecimento do professor Medina e do Mauro, que o Mauro eu não conheço bem, mas do professor eu posso falar que talvez hoje seja ele, junto com a equipe da Universidade de Futebol, sejam os caras que mais conhecem de futebol como uma visão integrada e sistêmica. Talvez sejam os caras que mais conhecem disso no Brasil hoje. Então a gente está trabalhando com os melhores e acho que vocês principalmente têm que acreditar nisso, têm que acreditar nesse conceito, que os frutos vão vir mais cedo ou mais tarde. A gente espera que seja o mais rápido possível, mas trabalhando com essa seriedade, com esses conceitos bem estabelecidos, mais cedo ou mais tarde Uberlândia vai virar, vai ficar do tamanho que ele merece ser. Então é isso também, vamos estar junto aqui com vocês a maior parte do tempo e estamos à disposição e estamos muito empolgados em fazer parte desse projeto. Obrigado, Sócrates. Bom, nós estamos em cima do horário, sei que vocês da imprensa têm que fazer a coletiva também. Eu só quero, João, que você dê uma palavra aí rapidamente, bem sucinta, objetiva, né, do nosso ponto de vista. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Não, eu acho que o que a gente tem que falar é desejar que vocês realmente, que nós consigamos fazer um trabalho diferenciado. Experiência no futebol vale muito, mas ousar no futebol talvez seja algo que poucas pessoas têm coragem de fazer e que a gente espera que a gente possa estar implementando várias coisas dentro da modalidade do futebol e que o Uberlândia realmente dê um upgrade, que ele possa realmente dar um salto naquilo que é o desejo de toda a torcida. O clube ele se faz e ele vive em função dos torcedores, não é diferente disso. E o que a gente espera é que a gente possa dar à torcida, no final, a alegria realmente de estar tendo
um clube, um time competitivo dentro de campo e que esteja, lógico, buscando aquilo que a gente sempre quer, que é conquista, não é diferente disso. Tudo que a gente faz e tudo que se mexe no futebol, que objetiva na verdade é isso, são conquistas. Então, professor Medina, seja bem-vindo, né? Que Deus nos ilumine sempre naquilo que a gente realmente tem como propósito e que o nosso futuro seja realmente de coisas boas, isso que a gente realmente espera. Flávio, meu vice-presidente, as palavras também. Nós estamos aqui num momento, igual o Cris falou, que é um marco na história do clube. A diretoria foi sempre cobrada querendo uma profissionalização do futebol. Então eu creio que esse é o momento de colher esse fruto e a partir daí nós vamos realmente profissionalizar. Fernando Lima está ali, foi um grande diretor e ele nos passou várias informações e ele era um dos que sonhava com essa profissionalização, Fernando, quando nós sentamos lá para comer aqueles churros e discutir que o Uberlândia precisava profissionalizar, ser um clube profissional e mais dirigente e menos amador. E hoje o Uberlândia Sport ela é uma marca atrativa, não existe mais nos nossos portfólios a visita para empresários que a gente, antigamente o Uberlândia trabalhava na teoria do Me Ajuda, essa teoria do Me Ajuda acabou, hoje o Uberlândia Sport é uma marca reposicionada, forte. Essa coletiva, por exemplo, atinge 234 municípios e 5 milhões de pessoas. Quase um terço da população do estado de Minas. Sabemos que os grandes de Minas, eles veem o potencial do Uberlândia e sabem que a força que nós temos e o potencial que nós temos, e entendemos que a marca forte e hoje o Uberlândia se tornando um clube atrativo, juntamente com o projeto que o professor Medina está trazendo, que eu queria parabenizar o Cris e o Wagner por todo o trabalho minucioso, a paciência e o momento em que nós nos juntamos falamos, nós vamos nos blindar e só vamos falar quando estiver fechado, porque todo mundo sabe que no passado tinha o problema de vazar aqui e ali informações, porque um ou outro queria aparecer primeiro, dar um furo, e isso é sinal de amadorismo e vaidade. E eu vejo que essa diretoria, junto com o Cris e o Wagner, que tem nos ensinado e sido grandes parceiros, homens de honra, e o Cris é um homem de palavra, demonstrou um amadurecimento e um profissionalismo dessa diretoria. Isso mostra que nós estamos blindados e nós vamos falar a mesma língua e vamos assim até o fim. Então eu creio que é um marco mesmo, e a partir desse marco zero que vai recomeçar uma nova caminhada do Uberlândia, o Uberlândia possa não ser grande, mas ser grande, ser exemplo, dar alegria e ser uma empresa e uma instituição que estampe no peito e no manto sagrado verde o orgulho de ser uberlandense. E esse é o nosso desejo. Obrigado, Flávio. Eu só também queria justificar a ausência do Wagner Ribeiro aqui. Foi problema de agenda pessoal dele, não a presença dele aqui hoje, mas ele continua no grupo gestor, continua participando também. E para finalizar, eu queria passar a palavra para o nosso presidente do Conselho Deliberativo, que é uma posição importante, representa os conselheiros do Uberlândia Esporte Clube. Alessandro, também rapidamente aí para a gente finalizar a nossa fala aqui. Vou ser breve, Guto. Eu queria ressaltar só 2 pontos. Primeiro, a transparência com que toda essa negociação foi tratada da sua parte, da parte do João Gilberto, do Flávio Omid, dos demais diretores também, não vou ficar citando o nome de todo mundo. E, assim, há muito a gente não via na história desse clube tamanha transparência, tamanha lealdade e tamanho comprometimento da diretoria em trazer coisas boas para o Uberlândia Esporte. Sou testemunha que mesmo as notícias não vindo ao conhecimento da imprensa e da torcida, todos estão trabalhando diuturnamente, são fins de semana, são sábado, são domingo, dia de semana até meia-noite, 1h da manhã, como foi ontem, todo mundo sabe. O Cris até citou o negócio da cervejinha, mas estava lá todo mundo trabalhando. Então, assim, eu estou muito, muito feliz, estou tranquilo enquanto presidente do conselho, e mais do que tranquilo, eu vejo que um clube com 93 anos, talvez hoje, esteja sendo anunciada uma das suas ações mais importantes, porque nós temos aqui do nosso lado, o Dr. João Paulo Medina, que talvez seja o profissional do futebol mais reconhecido e mais competente do Brasil. Então nós temos ele aqui hoje defendendo o verde e branco da nossa instituição. Então quero agradecer, Medina, já te falei isso ontem à noite,
agradecer ao Cris, né? O Cris, hoje eu não trato ele nem como um gestor, nem um empresário que está à frente, mas sim como um torcedor do Uberlândia, que a gente percebe, olhando no fundo dos olhos dele, a verdade, a sinceridade e o amor que ele demonstra por esse clube. E agradecer aos demais colegas de diretoria aqui e dizer que nós estamos no caminho certo. O Uberlândia hoje já não é aquele clube de 10 anos atrás. E vocês podem ter certeza que daqui 3, 4, 5 anos nós seremos ainda maiores do que já somos hoje. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Já para finalizar, os meus demais companheiros da diretoria, Robson, Fabrício, Demilton, Gilmar, Rock Bride, obrigado por tudo. Nós estamos com o tempo estourado. Emerson, leva o secretário Márcio Nobre, muito obrigado por você ter vindo aqui e levar o Márcio Nobre esse novo momento do Uberlândia, tanto que a Futel é importante dentro desse processo também. Tá ok, Emerson? O Ira Borado, você como nosso vereador, representando a Câmara Municipal aqui, muito obrigado pela sua presença, você é uma pessoa sempre presente nos destinos do Uberlândia Esporte Clube, mas leve para casa, nossa Casa Municipal, que o Uberlândia Esporte Clube é a entidade que representa o município lá fora, e a gente não pode ser tão isolado das discussões, dos apoios, do trabalho que esse clube está fazendo pelo município de Uberlândia. Eu já citei, e vou citar mais uma vez aqui, o município de Uberlândia completou 127 anos. Depois do município de Uberlândia, a entidade mais antiga é o Uberlândia Esporte Clube, com 93 anos. Não existe nenhuma entidade pública ou civil a mais idade do que o Uberlândia Esporte Clube. Então nós temos que ter o nosso espaço reconhecido, viu ele? Leva essa mensagem ao presidente Alexandre Nogueira, agradeço a todos, aos seus pares, mas nós precisamos sim ter portas mais abertas em relação ao poder público. Já temos, mas nós temos realmente que mostrar que o Uberlândia não é só o futebol. Nós estamos fazendo uma geração de renda, trazendo os projetos sociais, fazendo com que a cidade de Uberlândia se orgulhe de ter uma instituição hoje como o Uberlândia Esporte Clube. Então, gente, vamos passar agora para as entrevistas aqui, professor Medina. Acho que está todo mundo curioso aí para fazer mais algumas perguntas. Também tem um treinador, né? Essa pergunta você não Como é que anda esse contrato? Já está assinado pelos próximos 10 anos? Já está assinado, ele é automaticamente renovável se o Uberlândia subisse. O processo, eu estou falando para vocês, o processo a médio e longo prazo já está traçado e definido. Pode ficar tranquilo, o processo com o grupo gestor, próximos 10 anos está garantido e é o sucesso é que vai nos fazer ter esse projeto a longo prazo. Já tem uma definição na questão financeira, quanto o Uberlândia vai ter para esse campeonato, presidente? Já, nós temos, o presidente não prefere não falar, para notiçar muito aí a questão, vamos fechar o time primeiro, porque se fala um valor, aí começa leilão, uma série de coisas. Nós temos um valor, não tem necessidade de falar, já está definido, o time aí já está, o Medina vai falar sobre esse assunto, mas nós estamos tranquilos, o orçamento não é um orçamento aí que vai nos dar folga de trabalhar, mas a gente está com orçamento aí para fazer um campeonato bastante competitivo. Presidente, questões trabalhistas no futuro, quem é responsável? O Uberlândia é responsável porque o Uberlândia vai ter o limite orçamentário. Nós definimos um limite e não vai poder ser ultrapassado. E se você tem um limite e as contas estão em dia, como sempre estiveram, então nesse processo que nós fizemos uma pequena reformulação, o Uberlândia definiu o orçamento, vai cumprir o orçamento, então não tem motivo de ter problemas trabalhistas. Essa foi a entrevista aí com o presidente Guto Braga. Agora nós vamos ouvir até a coletiva aqui também com o empresário Cris Corso, presidente do grupo Cogestor. Estamos ao vivo aqui no site Futebol Uberlândia. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente pela rede mundial de computadores. Já o empresário Cris Corso vai dar entrevista, vai comentar sobre o projeto do Uberlândia para os próximos 10 anos. Como vai funcionar essa parceria do grupo gestor com a administração da Universidade do Futebol no Uberlândia? Olha, hoje nós tivemos várias conversas, inclusive por isso até a demora do anúncio para ajustes pontuais. O grupo gestor ele entende que faltavam alguns pontos de melhoria e realmente profissionalização em vários setores. Então, discutindo muito com o professor Medina, nós entendemos que o ideal seria a autonomia das questões do futebol estarem na mão deles. Iremos participar, assim como a gente quer e vai precisar da diretoria toda do Uberlândia. Serão questões que serão discutidas, vamos buscar o melhor entendimento, mas a palavra final vai sempre ficar com a Universidade do Futebol e em nome do professor Medina. Cris, você que teve
E a função, a responsabilidade dessa negociação com o João Paulo Medina, como foi convencer ele a assumir esse papel no Uberlândia Esporte Clube? Olha, eu digo que foi muito complicado. A gente sabia desde o início. O Medina, ele está numa fase da vida dele que hoje ele não depende mais de estar pulando de clube em clube simplesmente por fazer um caixa, ter o salário fixo. Então ele já tem as rendas. A gente passou o que seria um sonho, a gente conseguir trazer essa profissionalização do futebol para cá. Ele entendeu o recado, mas o processo é longo. O convencimento de que não é mais uma aventura é muito difícil. Então detalhes separaram e fizeram com que a gente tivesse um tempo grande de negociação. Temos a confiança hoje que a equipe toda dele trabalha muito rápido. As outras questões que vão ser daqui para frente tendem a se desenrolar muito mais rápido. Hoje o grande marco e que eu digo que eu acho que o Uberlândia está se preparando para o futuro é ele acreditar no projeto, na cidade, nas pessoas. Então, até a gente conseguir mostrar isso, e não foi em 1, 2 ou 3 reuniões, que ele acreditasse que nós somos pessoas de palavras e nós vamos honrar com o que ele pediu e com o que nós nos comprometemos, levou um tempo, mas hoje a gente espera que esse tempo a gente recupere pelo profissionalismo e pela competência que esses profissionais têm. Então a gente tem a certeza que nós vamos chegar muito forte para o Campeonato Mineiro. Cris, em relação ao departamento de futebol, a responsabilidade da montagem do time era do grupo cogestor, agora fica a cargo do grupo do João Paulo Medina. Qual o papel agora do grupo cogestor à frente do Uberlândia? Exatamente, na verdade o grupo cogestor ele vai estar junto em todas as ações. Então nós optamos por fazer uma escolha de escala de cima para baixo, porque hoje o que a gente vê que o Medina colocou muito aqui de forma clara é que as pessoas acabam não tendo muitos critérios. Não é simplesmente porque alguém está pedindo o treinador A, o treinador B ou o treinador C que nós temos que avaliar em cima de pessoas. Hoje nós estamos num projeto que tem um patamar diferente, pessoas com uma visão e com uma ousadia diferente também do que a gente encontra no cenário nacional, e nós entendemos esse recado dele. Então, um treinador hoje, ele passa por uma série de entrevistas, ele tem que encaixar dentro do perfil do que o grupo busca, do que a Universidade do Futebol entende como correta nessa fase de adaptação e que tem que ter um retorno imediato, tanto a curto, a médio e a longo prazo. Então ele tem que entender a filosofia que esses profissionais que a Universidade do Futebol está trazendo colocaram para poder ter esse perfil e cumprir à risca as coisas que foram pedidas. Bom, aí foi a entrevista com o empresário Cris Corso. Agora vamos ouvir também agora o empresário Dr. João Paulo Medina, que vai comentar e ceder entrevista aqui para o pessoal da imprensa que está aqui no CT do Periquito. Vamos ouvir então aqui o Dr. João Paulo Medina. Tem uma meta inicial, um projeto inicial para ser implementado? Sim, a gente tem uma ideia clara daquilo que precisa ser feito. Evidentemente, a gente já tem informações sobre Uberlândia, sobre a cidade, sobre o clube, mas entendo que essa é a primeira etapa do trabalho, é para a gente aprofundar esse diagnóstico, né? E paralelamente a gente traçar os planos de curto, médio e longo prazo. Essa é a nossa posição hoje. Qual que é o planejamento já visando o Campeonato Mineiro da primeira divisão, já que o Uberlândia está de volta aí depois de muitos anos na segunda divisão? A ideia, evidentemente, é a gente eleger o comandante técnico do trabalho, né? Nós já estamos trabalhando nessa direção, né? E pretendemos fazer isso e fechar nos próximos dias, né? Dentro de um perfil de treinador que realmente se enquadre dentro dessa ideia de curto, médio e longo prazo, né? A gente entende o desafio do curto prazo, né? Muito difícil até esse desafio, mas a gente tem que encarar e trazer um treinador que também seja capaz de nos ajudar aí na montagem de uma equipe competitiva. Já a partir de janeiro a gente ter essa equipe pronta para encarar o primeiro desafio, que é o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Então essa eu acho que é a prioridade número 1, não é? Contratar esse comandante técnico
e montar a equipe efetivamente que vai representar a Uberlândia no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Categoria de base é a menina dos olhos de toda a equipe. Nós temos como espelho o Santos. O senhor abraça todas as categorias? Num primeiro momento a gente vai dar, como disse, prioridade à formação do elenco, da equipe principal, né? Mas evidentemente um projeto de sucesso hoje no futebol, ele tem que cuidar da base, né? Da formação dos atletas dentro de uma ideia atual, né? De formação de atletas. A gente não forma mais atletas como 20, 30 anos atrás, é preciso você ter jogadores inteligentes, que façam a leitura do jogo, que saibam, entendam que o coletivo é mais importante do que o individual, coisa que não é muito característica ainda da cultura do futebol brasileiro. Então essas mudanças têm que ser feitas e elas não vão ser feitas a partir da equipe principal só, ela vai ser feita gradativamente a partir de um trabalho de base, onde os atletas serão formados com essa perspectiva, né, de jogo coletivo, de entender o jogo, sem perder aquilo que é característica do futebol brasileiro, que é a criatividade, que é o jogo alegre, que é o jogo bonito, né? Nós ficamos conhecidos no mundo como os representantes do jogo de futebol bonito, né? E isso nós temos perdido também nos últimos tempos, né? E muito, no meu modo de entender, pela formação ineficiente que a gente faz hoje com os nossos atletas, né? Então a gente às vezes reproduz muito o modelo físico de jogo, né, da equipe profissional, da equipe principal, e deixamos de dar oportunidade para que eles se desenvolvam, a criatividade, o erro, o acerto, né? Essa obsessão que existe hoje em categorias de base de ganhar campeonato, não que eu seja contra querer ganhar, acho que se eles querem ser jogadores de futebol profissional, eles têm que ter essa ambição de ser vitoriosos, né? Mas isso não pode, por exemplo, fazer com que as equipes coloquem meninos que às vezes têm menos talento, mas que naquele momento ele é mais alto, é mais forte, é mais desenvolvido, é ele que é o titular. E o bom às vezes fica na reserva e às vezes até deixa de participar de um projeto e tem mais talento até daquele que joga, né? Mas como ele está mais preparado para aquele momento, para obter resultado, ele é escalado. Isso a gente tem que inverter num trabalho de base, né? E ter treinadores que entendam isso e ter uma comunidade que também entenda isso, né? Eu acho que não é só o treinador querer, né? Porque o treinador só entender isso e vez por outra ele perde uma competição e ele é demitido, ele vai querer também escalar o jogador mais forte, mais pronto e ganhar o campeonato, mas a gente perde o talento, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. Por falar em time competitivo, professor, qual que é o perfil que a torcida pode esperar para esse time que entrará em campo daqui a 90 dias, reestreando o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão? Poderemos contar com jogadores mais vividos, mais rodados, mais experientes do futebol brasileiro ou teremos um time novo, uma novidade? Bom, nós vamos fazer o melhor possível, evidentemente, se a gente vai dar a responsabilidade para o comandante técnico, acho que isso tem que ser também compartilhado com o treinador, né? Eu acho que isso é uma construção, nós temos limitações, todos sabem disso, há limitações de ordem financeira, inclusive, nós não podemos fazer loucuras, mas temos que usar da criatividade para tentar buscar com os contatos, com os recursos, com as pessoas que estão apoiando o projeto hoje, trazer os melhores jogadores possíveis para que a gente tenha uma equipe com bons jogadores, mas sobretudo com um alto grau de competitividade e que entenda o jogo coletivo que vai ser implantado no clube. Esse é o desafio teórico, né? Mas que na prática nós vamos ter que ver, né, como que a gente consegue superar esses obstáculos e trazer para o Uberlândia os melhores jogadores dentro das limitações que a gente tem. Evidentemente não podemos esconder isso. A previsão é que o campeonato comece no dia 31 de janeiro, hoje já é dia 5 de novembro. O Uberlândia está atrasado nessa preparação. E outra pergunta, o senhor já viveu uma situação como essa de ter que montar um time num curto período, já que o Uberlândia praticamente tem que começar do zero essa preparação? Na questão que você me faz de já ter vivido isso, acho que essa eu
estou militando há 40 anos no futebol, essa é a única realidade do futebol, né? Você sempre montar uma equipe para ontem, né? Essa é uma necessidade que agora no Uberlândia não é diferente. Realmente o tempo é curto, né? A gente entende isso, né? Não tivemos como acelerar esse processo, senão a gente já começaria errado no meu modo de entender. Acertamos todas as questões que achávamos que tínhamos que acertar com Uberlândia, e agora a prioridade máxima é contratar o treinador do Uberlândia e a partir daí montar rapidamente essa equipe e temos aí praticamente, como você mesmo citou, temos aí 2 meses e pouco de preparo da equipe, que é pouco, evidentemente, mas é o que nós temos pela frente. Nós não podemos adiar o início do campeonato para março ou abril, né? Ele vai ser nessa data, e com essa data que a gente tem que trabalhar e correr atrás desse atraso que realmente nós temos. Efetivamente, o que o senhor imagina para o trabalho começar aqui no Uberlândia Esporte Clube? Quantos dias, mais ou menos? O trabalho em que sentido você diz? O trabalho de treinamento com o treinador, trabalho coletivo com os jogadores. Eu não teria essa data para você, mas te digo que vamos fazer no prazo mais curto possível, né? A gente primeiro quer ver se nos próximos dias aí, talvez para o início da semana, a gente já tem o nome do treinador e a partir daí, em conjunto, a gente correr atrás da montagem do elenco, né? E aí realmente a gente não tem como fazer essa previsão, porque cada negociação ela tem o seu tempo, né? E falar qualquer número de dias aí seria prematuro. Mas, né, pelas próprias perguntas que vocês estão fazendo, evidentemente que a nossa meta é que faça essa montagem o mais rápido possível. Agora, só em relação ao perfil desse treinador, vocês buscam o perfil de um treinador da nova geração, mais atualizado? Vocês vão conversar também com o Paulo César Catanossi, que teve aí no módulo 2. O que é a ideia do perfil desse técnico? Eu posso falar tranquilamente sobre o perfil, mas não em nomes, né, evidentemente. Mas o perfil é um treinador que encare esse desafio de ter que montar uma equipe competitiva em curto prazo, né, porque se você vai entrevistar um treinador, por melhor que seja, mas ele já apresenta desculpas de que nesse período é difícil, eu acho que já é um ponto negativo para esse treinador, né? Então ele tem que encarar o desafio de montar uma equipe competitiva, né, num campeonato bastante difícil, onde tem equipes grandes e equipes também que estão no estágio superior hoje ao Uberlândia, então nós já temos que correr atrás dessa diferença, né? Então essa é uma das coisas. Evidentemente um treinador que esteja atualizado com o futebol, né? Conheça o futebol, entenda, saiba interpretar essas mudanças que estão acontecendo no futebol hoje, né? Ele tem que ter esse entendimento, evidentemente tem que ter liderança, comando, né? Eu costumo dizer, né, quando se discute qual é a porcentagem de participação que o treinador tem nos resultados, eu digo que é 100%, né, porque vai ser dado a ele essa autoridade para que ele seja realmente o responsável pela montagem da equipe, né? Então ele, por ser 100% o responsável pelo trabalho, nós temos que escolher um treinador que assim também entenda, né, e não queira dividir responsabilidades que é dele, né? Nós não podemos, portanto, ficar interferindo no trabalho, por isso que nós temos que escolher bem. Se você escolhe mal, daqui a pouco ele te decepciona porque ele não tem o perfil que você queria. Então você tem que escolher bem, né? Para depois dar realmente a ele toda a condição de trabalhar, né? Você me falou de perfis, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Ele dominar aquilo que está se passando hoje em termos de metodologia, de trabalho mesmo de campo, né? E que tenha comando para poder convencer os seus atletas a seguir o modelo de jogo, a ideia de jogo que ele tem, né? Conhecer o estado de Minas Gerais também seria importante, conhecer o campeonato. Já o Campeonato Mineiro na verdade é um torneio muito curto, né? A equipe na primeira fase aí faz apenas 11 jogos.
Esse é um dilema, né? Porque realmente seria importantíssimo que conhecesse assim, da melhor forma possível o futebol da região, do estado, né? Só que nós não vamos encontrar esse treinador perfeito que preencha todos esses requisitos. Então, nós vamos ganhar em algumas coisas, perder em outras. Isso vai depender realmente do contato, das entrevistas que nós vamos fazer com esses treinadores, mas esse seria um pré-requisito assim, que considero importante, né? Mas o total assim, do perfil a gente talvez tenha dificuldade em encontrar. Eu reconheço que essa dificuldade a gente vai ter. Para fechar com o senhor, no momento em que o senhor recebeu o convite, qual a visão que o senhor tinha do Uberlândia Esporte Clube? Olha, eu vim aqui, o Fernando Lima me trouxe aqui, há 7 anos eu já conhecia aqui, né? Ele tinha me trazido para uma visita e eu sempre tive uma visão assim, muito boa da cidade, né? Enquanto uma cidade importante, desenvolvida. E algumas pessoas, né, como o próprio Fernando, que me apresentou outras pessoas, visitei o clube da cidade, né, o Praia, enfim. A impressão é a melhor possível. E ela se fortaleceu agora nos últimos contatos que eu tive, né, com o presidente, com o grupo gestor, né, com o Cris, e isso se fortaleceu e acho aquilo que eu disse na minha apresentação, né? Eu venho assim com muito otimismo, porque acho que a cidade tem todo o potencial para realmente fazer um trabalho modelo no futebol brasileiro através do Uberlândia. Obrigado. Essa foi a entrevista com o professor João Paulo Medina. Bom, a gente vai encerrando por aqui a nossa transmissão. Agradecemos aos internautas que acompanharam ao vivo a transmissão aqui. E